Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu ajudo pessoas a normalizar sua taxa de triglicerídeo e colesterol sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista, especialista em nutrição clínica e atenção primária à saúde, e trabalho com atendimento clínico individualizado, onde eu já ajudei centenas de pessoas a alcançarem os valores de referência de triglicerídeo e colesterol para a sua idade, comendo de tudo. E o tema da live de hoje é: meu colesterol e triglicerídeos estão altos. E agora? Então, é uma preocupação, né, de bastante gente, de muitas pessoas, né? Então, primeiro eu quero esclarecer que triglicerídeo e colesterol são gorduras presentes no organismo, na corrente sanguínea. E os triglicerídeos, eles são a reserva energética do nosso corpo. E o colesterol é uma substância gordurosa essencial ao funcionamento normal do organismo. E se você, né, está com colesterol e triglicerídeo alto, eu sei bem, né, como você está se sentindo, né? Ou não, se você não tem esse sentimento de que, eu estou com problema de saúde, né? Mas muitas pessoas sentem com pesar, né? Com o coração pesado, vamos colocar assim, né? De ter esse problema, né? Pensam que tem algum risco, né? E realmente tem. Então, as pessoas ficam ansiosas, ficam estressadas quando elas recebem esse diagnóstico de algum profissional de saúde, né? Então, eu recebo muitos pacientes assustados no consultório quando ele tem esse diagnóstico. O médico fala, você está com triglicerídeo aumentado, você está com colesterol aumentado, então procure um nutricionista. Só essa palavra aí já é assustador, né? Procurar um nutricionista quer dizer que eu estou quase morrendo. Não é bem assim, né? É porque precisa corrigir algumas coisas na alimentação para que o seu organismo funcione de uma forma correta. Então, por algum motivo, né, você foi encaminhado ao médico, ou você mesmo procurou, e ele te solicitou exames, e você fez o seu perfil lipídico, ou lipidograma, ou colesterol total e suas frações, né? E aí você chegou a esse diagnóstico: triglicerídeos altos e colesterol alto, né? E o colesterol nós temos frações, né? Nós temos o HDL, nós temos o LDL, nós temos o VLDL, que eles também podem estar alterados. Então, às vezes assusta, eu entendo vocês, né? E por que eles estão altos? O que acontece? Como que o médico consegue detectar isso? Por que ele me passou isso, né? Eles estão altos porque eles estão acima dos valores de referência. E onde eu encontro? Onde que o médico tirou isso, né? De onde que vem isso tudo? No Brasil, nós temos uma diretriz brasileira de dislipidemia e prevenção à aterosclerose, né? Então, dislipidemia são as taxas de gordura no sangue aumentada, triglicerídeo e colesterol, e a aterosclerose é o acúmulo de placas de colesterol nas artérias que provoca o estreitamento ou entupimento dos vasos, né? E aí a gente pode ter um infarto, a gente pode ter um derrame, né? Então, existe essa diretriz, ela foi atualizada em 2017, onde nós temos os parâmetros, né? Os valores de referência para normalidade para cada idade. Então, eu vou estar transmitindo para vocês, então, como que é feito, né? Então, vamos lá. Acima de 20 anos, que são adultos, né, nós temos essa tabela aí para vocês terem como referência. Ela é retirada dessa diretriz brasileira, tá? Então, essa é a tabela para o adulto. O valor desejável de colesterol total é menor que 200 miligramas por decilitro. De LDL, menor que 130 miligramas por decilitro. A HDL, que é o colesterol bom, ele tem que estar acima de 60 miligramas por decilitro. Isso é o desejável, tá, gente? O triglicerídeo deve estar abaixo de 150 miligramas por decilitro e o VLDL menor que 30 miligramas por decilitro. Então, esses são os valores desejáveis para adultos acima de 20 anos. E existe também uma outra tabela, que nessa mesma diretriz, que a gente pode classificar quando a pessoa está de jejum ou não. Então, às vezes, a pessoa está internada, chegou no hospital, vai fazer uma série de exames e precisa ter uma referência. Então, por isso que nós temos a referência quando a pessoa faz jejum. Então, para fazer esses exames, no caso, o jejum deve ser de 12 horas, e a pessoa que está sem jejum. Então, essa tabela, a única diferenciação que existe é com o triglicerídeo, tá? O colesterol continua 200, o LDL continua 130, o HDL continua 60 e o triglicerídeo é que modifica. Então, qual é a diferença do jejum, com jejum e sem jejum para o triglicerídeo? Para o adulto,
com jejum deve ser inferior a 150 miligramas. Sem jejum, somente se você for informado. Ah, eu não fiz jejum, ou está num local, né, que não tem como fazer, internado, seria de 175. E no caso de crianças e adolescentes, nós temos outra tabela, né? Nós não podemos classificar menores de 20 anos como adultos, né? Então, nós temos a tabela para crianças e adolescentes. Então, essa é a tabela para as crianças acima de 2 anos e até 19 anos. Então, a gente vai estar buscando essa referência em cima dessa tabela. Então, qual é o valor desejável? O colesterol total, ele deve estar abaixo de 150. O LDL abaixo de 100 miligramas por decilitro. O HDL, que é o colesterol bom, acima de 45 miligramas por decilitro. O triglicerídeo acima de 100 miligramas por decilitro. E o VLDL, 20 miligramas por decilitro. Então, da mesma forma que o adulto, nós temos a tabela, vou adicionar para vocês, a tabela do jejum, com jejum e sem jejum. Mas no caso das crianças e adolescentes, acima de 2 a 19 anos, nós temos uma diferença. Só o triglicerídeo, como no adulto. Então, nós ainda temos uma diferenciação por idade, tá? Então, de 0 a 9 anos, o triglicerídeo com jejum é menor que 75. Sem jejum, menor que 85. De 10 a 19 anos, triglicerídeo com jejum, menor que 90. E sem jejum, menor que 100. Então, essa é a diferença, né? Com jejum e sem jejum, de 0 a 9 anos, né? Com jejum menor que 75, sem jejum menor que 85, de 10 a 19, com jejum menor que 90, sem jejum menor que 100. Então, são esses valores e essas tabelas que não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde utilizam como referência. Então, ele vai pegar o seu resultado e ele vai olhar com o desejável. Então, nós temos também valores limites, né? Nessa mesma tabela, nós temos os valores limites, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. O limite do colesterol é de 240. Então, acima de 240, ele já está alto para o adulto. LDL até 160 é o limite. Acima de 160 já está alto, né? O HDL abaixo de 40, ele está baixo. O triglicerídeo, o limite dele é de 200. Acima de 200, ele já está alto. Então, nós temos valores, né, que são o limite, a referência. E nós temos os valores que estão altos para criança e para adolescente. O colesterol, o limite é de 170. O LDL, o limite é de 130. O HDL de 40. E o triglicerídeo de 130. Então, nós temos esses valores que são limites para estar alto. Então, normalmente, quando eles falam que está alto, quer dizer que eles estão acima desse valor de limite, tá? Ele já passou o valor desejável. Então, eu acho que deu para entender quando a gente fala assim, estou com colesterol alto, com triglicerídeo alto. São em cima de valores de referência. São tabelas e a nossa diretriz brasileira direciona para nós, tá? Então, eu acho que deu para entender, né? Então, existem 3 pontos agora que eu preciso colocar para vocês. Então, e agora, né? O que eu faço? Eu descobri, né? Então, existem 3 pontos que eu preciso me ater, que eu preciso estar observando, que eu preciso prestar mais atenção nesses exames. E o que eu preciso ver que ele é relevante, realmente, né? Então, simplesmente falar que está alto, muitas pessoas podem estar com ele alto, mas o que eu preciso observar? O que vai fazer diferença na minha vida? O que vai me colocar em risco ou não? Né? Quais são os parâmetros que eu devo observar? Eu preciso observar o triglicerídeo. Primeiro ponto é o triglicerídeo. Se o triglicerídeo está alto, o que isso quer dizer? Né? O triglicerídeo, eles são 3 moléculas de ácidos graxos livres, né? Que vem do consumo de gordura da nossa alimentação, presa a um glicerol que vem do consumo de carboidratos simples, tá? E que eles, de acordo com que eles vão se formando, o consumo aumentado de carboidrato, ele vai sendo depositado no nosso tecido subcutâneo, né, em forma de gordura. E aí nós vemos aquelas pessoas que têm uma quantidade de gordura aqui na região abdominal, vai centralizando, né? Então, ele pode ser depositado no nosso tecido subcutâneo, na barriga, no tecido gorduroso, né? O triglicerídeo pode ser acumulado, o excesso dele, e também pode ser depositado no fígado. E aí nós temos a esteatose hepática, a gordura no fígado, né? A inflamação do fígado. E aí nós temos grau de inflamação. Tem pessoas que têm grau 1, aí, tá tudo bem, meu fígado só tá, eu tô com um pouquinho de gordura no fígado, mas não tem problema. A partir do grau 1, você já tem 60% de comprometimento do seu fígado.
Então, é um problema sério. O fígado, ele é um dos órgãos principais para que possa fazer o funcionamento do nosso organismo. Então, quando eu tenho esse excesso de triglicerídeo, ou ele é depositado em forma de gordura, ou ele é depositado no fígado. E aí provoca esteatose hepática. Enquanto mais eu como carboidrato simples, mais eu vou produzindo insulina, mais esse triglicerídeo vai se acumulando no nosso organismo, né? Ele vai sendo acumulado e vai provocando a síndrome metabólica. O que é uma síndrome metabólica? Obesidade, hipertensão, diabetes, né? E vai causando a gordura no fígado, às vezes até mesmo uma pancreatite. Pode também provocar a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol nas nossas artérias. Pode provocar resistência insulínica, que provoca o diabetes. E doenças cardiovasculares, né? E aí a gente pode ter um infarto e um derrame. É através do triglicerídeo aumentado que nós temos um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Então, não é simplesmente o colesterol, é o triglicerídeo, tá? Então, eles também podem provocar o excesso de triglicerídeo, doenças crônicas degenerativas, tá? Então, a gente vai colocando a nossa saúde em risco. Então, a gente precisa se ater muito, né? Observar mais essa molécula, essa substância, o triglicerídeo. Então, a gente deve dar uma importância maior, porque é ela que vai causar todos esses problemas. Eu não sei por que eu estou engordando, eu não sei por que eu estou ganhando peso, eu não sei por que eu estou obesa. Um dos motivos pode ser a sua taxa de triglicerídeo aumentada, por conta do consumo de carboidrato. Então, isso quer dizer que você falou no início que eles são 3 ácidos graxos livres, né, tido da ingestão de gordura, com o glicerol, que é do carboidrato. Sim, mas se esse ácido graxo, né, a gordura, estiver solta, o nosso cérebro utiliza como substrato, o nosso organismo utiliza ele como energia, ele vai ser utilizado. Agora, se eu tenho excesso de carboidrato, ele vai se ligar e vai formar o triglicerídeo, que aí vai trazer o problema. Não é o excesso de gordura que faz o aumento de triglicerídeo, mas o excesso de carboidrato. E o outro ponto que eu preciso observar, aí está uma fração do colesterol. Não é simplesmente o colesterol total, mas é a HDL baixa. HDL baixa quer dizer o colesterol bom, aquele que a gente chama que é o colesterol bom. Por que ele é o colesterol bom? Porque ele retira o colesterol que está acumulado, ou que está solto na corrente sanguínea, ou que está no tecido, no órgão, nos músculos, e leva até o fígado para ele ser metabolizado. Então, se ele estiver abaixo de 40, tem que piscar um alerta aí, um sinal vermelho a todo tamanho. Você precisa ter uma ação, tá? Porque é essa fração do colesterol que protege o seu coração. É o HDL que vai te proteger. É ele que tem a função antioxidativa e anti-inflamatória. É ele que ele protege a sua saúde cardiovascular e também a sua saúde cerebral, tá? Então, ele estando baixo, ele é o maior indicador, o principal indicador de que você está com risco cardiovascular, muito mais do que o colesterol, muito mais que o LDL. Então, é a fração do colesterol que eu tenho que focar. O meu HDL está baixo e eu preciso ter ação para que eu possa melhorar. É a única fração que a gente fala, ele tem que estar acima de 60. Então, abaixo de 40, você está em risco potente de ter qualquer tipo de problema cardíaco, cardiovascular, tá? Então, é esse o maior sinalizador. E o terceiro ponto é a LDL oxidada. Então, o que isso quer dizer? Ela é diferente da LDL comum. Então, nós fazemos, quando a gente faz o perfil lipídico, nós temos a VLDL, a LDL, HDL, colesterol total, mais triglicerídeo. Mas a LDL oxidada é um outro parâmetro, é um outro exame. Só para vocês terem noção, a LDL comum, ela tem, para a gente fazer particular, um exame no laboratório, ela tem um valor. Vamos colocar o valor de X. E o valor para me fazer a LDL oxidada é de 30 a 35 vezes a mais do que essa LDL. Então, por exemplo, se ela custa R$1, que não é, né? A LDL comum para me fazer, se for R$1, a LDL oxidada vai custar de 30 a 45 reais. Tá? Então, ela tem um valor muito, muito aumentado. E elas são diferentes, porque elas são pequenas, elas são densas, e ela que provoca a formação da aterosclerose, que é as placas de gordura acumulada nas nossas artérias. É a LDL oxidada que faz isso. Então, ela está fortemente associada com a diminuição da elasticidade arterial, da nossa capacidade das artérias, né? Por exemplo, uma pressão muito aumentada, dela aumentar um pouquinho para conseguir esse sangue fluir, né? Então, ela acaba enrijecendo um pouquinho os vasos, e aí pode ter problema, aumentando a possibilidade das doenças cardiovasculares. Então, é essa LDL oxidada que provoca isso. E como que elas são formadas?
né? Como que tem, que diferença que existe, né? Elas são formadas a partir do momento que nós usamos óleo vegetal para o preparo dos nossos alimentos. O que é o óleo vegetal? Então, vocês podem buscar lá atrás no meu feed, que tem uma live ótima falando a respeito dos óleos vegetais, que tipo de óleo de gordura que eu devo consumir, e vocês vão entender lá perfeitamente o que eu estou falando. Então, os óleos vegetais são todos esses que a gente tem na gôndola do supermercado. Os óleos de canola, de soja, de girassol, de milho, tá? São os óleos que nós temos ele em vidrinho, e ele é industrializado, tá? Então, todos esses óleos, quando aquecidos, né, eles são ricos em ácidos graxos poliinsaturados, tipo ômega 6. Então, quando ele é aquecido, ele degrada e libera uma substância, um produto oxidativo, que é tóxico e se liga, né? Ele se liga à apolipoproteína B, né? E altera a estrutura molecular dessa molécula, formando a LDL oxidada. E ela não é reconhecida pelo nosso organismo. Ela não consegue, ela passa a ser um problema. Ela não consegue ser absorvida. Então, ela vai gerando problema para o nosso organismo, tá? Então, por isso que a concentração elevada da LDL oxidada, né, no nosso sangue, no nosso soro sanguíneo, está associada à obesidade, à dislipidemia, à resistência insulínica, sendo amplamente estudada e considerada, aceita, né, como um fator de risco de doenças cardiovasculares, tá? Então, essa alteração que acontece no nosso organismo, dessas moléculas, que faz com que tenha essa LDL oxidada. E ela só acontece com o uso de óleos vegetais poliinsaturados. Tá? Então, essa é uma outra questão. A gente não vê, nesses exames do lipidograma, do perfil lipídico, do colesterol total e suas frações, nós não temos essa substância, tá? A LDL lá é outra. Essa aqui é uma que a gente tem essa referência que ela foi transformada. Ela foi feita uma alteração na sua estrutura molecular. Ela é diferente, tá? Mas isso também nos traz um alerta que, por exemplo, o LDL aumentado, a gente também precisa estar observando a nossa saúde e modificando a nossa alimentação para melhorar, né? Então, cada um desses pontos, né? Nós podemos ter ações na nossa rotina alimentar, no nosso dia a dia, né? Para que possa reduzir esses riscos potenciais à nossa saúde. Então, nós podemos ter uma alimentação voltada, com os olhos voltados para esses 3 pontos, os triglicerídeos altos, o HDL baixo e a LDL oxidada, aumentada no sangue. Então, nesses 3 pontos, nós podemos agir com a alimentação em cada um deles para modificar todo esse excesso, né? Essas taxas, para que possam estar melhorando e voltando aos níveis desejáveis, para que eu possa sair desse risco da minha saúde. E o que eu posso fazer? Né? O que está ao meu alcance? Depende de você, né? Então, vamos para a água aqui, porque eu sem água não sou nada. Então, Caliane, o que eu posso fazer? Qual é a alteração? O que eu devo... A palavra fugiu. O que eu devo mudar na minha dieta, na minha alimentação, na minha rotina, para que eu possa reduzir os meus triglicerídeos? O primeiro ponto é reduzir os carboidratos, simples e refinados. E onde eu encontro isso? Nos pães, nos bolos, nos biscoitos, no macarrão, no arroz branco, principalmente no açúcar. Porque todos esses aí, no final, quando ele for digerido, quando ele for metabolizado, ele vai formar açúcar, né? Então, principalmente os de farinha branca. Então, é ele que vai estar fazendo que aumente essa concentração de triglicerídeo no nosso organismo. Então, são os carboidratos simples e refinados, que no final da sua decomposição vai virar açúcar. E também todos os produtos que nós adicionamos açúcar, né? Então, o café se adiciona açúcar, o suco se adiciona açúcar, aquelas bebidas açucaradas que só tem açúcar e mais nada, né? Então, todos os alimentos que nós adicionamos açúcar também vai fazer com que eleve os triglicerídeos, né? Então, nas bebidas açucaradas, né, essas de caixinha, suco de caixinha, refrigerante, ele tem uma adição de frutose processada em forma de xarope de milho. E esse é um dos maiores problemas, tá? Ele vai aumentar potencialmente a quantidade de triglicerídeos da sua corrente sanguínea. Então, esses eu devo extinguir da minha alimentação, né? Refrigerante, suco de caixinha, suco processado, né?
porque ele tem uma quantidade muito alta de frutose na sua composição, tá? E no caso, por exemplo, do suco de frutas, ele também tem uma alta concentração de açúcar. Por quê? Porque se eu for comer, por exemplo, uma laranja, eu chupo uma laranja, duas laranjas. Mas se eu for fazer o suco, às vezes, um copo dependendo do tamanho do seu copo de suco, dá 6 laranjas. E ainda adiciona açúcar. Então, vai um boom de açúcar aí dentro. Então, é melhor comer a fruta. O suco também vai fazer essa alteração. Bebidas alcoólicas também, tá? Então, ele ajuda a aumentar potencialmente o triglicerídeo. E a falta de atividade física. As pessoas sedentárias, que têm um alto consumo de carboidrato ou que bebem, potencialmente uma pessoa que pode ter, né, triglicerídeo aumentado. Tá? Porque na atividade física, o triglicerídeo é a principal reserva energética que é utilizada para estar fazendo esse exercício e mantendo a continuidade do exercício. Então, as pessoas sedentárias, né, têm um aumento dessa taxa e as pessoas que praticam atividade física conseguem ajudar a reduzir essas taxas, tá? Então, no caso dos triglicerídeos altos, são esses 3 pontos, né? Eu preciso diminuir o carboidrato simples, reduzir bebidas açucaradas, né, que estão juntos aí com o açúcar, as bebidas alcoólicas e também atividade física, tá? Então, eu preciso estar fazendo atividade física para reduzir o triglicerídeo. E no caso do HDL baixo, o que eu preciso fazer para aumentar essa taxa? Eu preciso melhorar a minha ingestão de gordura boa. Mas tem gordura boa? Tem sim. Então, nós temos gordura boa nos azeites, né? De preferência do vidro escuro, do vidro de vidro, né? Que seja prensado a frio. Um bom azeite, ele tem que ter essas características. Castanhas, nozes, amêndoas, amendoim, coco, abacate, açaí, mas o açaí puro, sem açúcar, né? Então, esses são alimentos que nós temos gorduras boas, né? Que vão trazer benefícios ao nosso organismo e vai aumentar o HDL. O consumo de gordura saturada. Mas, Kaliane, não aumenta o colesterol? Não. A gordura saturada, ela vai ajudar a aumentar o HDL. E onde eu encontro a gordura saturada? Nos laticínios, na manteiga, né? Nos óleos de coco de palma, na banha de porco, na carne vermelha, na carne de porco, no chocolate. Então, isso ajuda, dá estrutura para que possa haver a formação do HDL e aumentar ele na nossa corrente sanguínea. Exercícios de força, de vigor, né? Com mais intensos, eles também ajudam a aumentar o HDL e evitar o tabagismo. Então, uma das coisas que faz com que o HDL diminua é o cigarro. Então, evitar o cigarro, estar, né? A gente sabe que a gente tem fumantes passivos, né? Sempre convivendo com pessoas que fumam, e isso também pode alterar, pode também ajudar a diminuir a sua taxa de LDL no sangue. Então, evitar o tabagismo é uma forma de você aumentar o seu HDL. O exercício de vigor, o aumento de consumo de gordura saturada e de gordura boa. E do LDL oxidado, o que eu posso fazer, né? Para que eu possa reduzir essa concentração na minha corrente sanguínea? Excluir, banir, retirar os óleos vegetais da sua casa. As margarinas, tudo que tem óleo vegetal, que lá no rótulo está escrito gordura trans, óleo vegetal, gordura vegetal. É só vocês voltarem lá, gente. No meu feed tem que eu passo um quadro que vocês vão observar todos os nomes disfarçados de gordura e de óleo que tem o óleo vegetal, que estão nos alimentos ultraprocessados, tá? Então, eles são óleos poliinsaturados, ricos em ômega 6 e que vão provocar essa LDL oxidada, porque ela vai fazer a mutação, né, vai transformar a estrutura da polipoproteína B e substituir esses óleos, né, os óleos vegetais, por óleos e gorduras naturais, saturados e monoinsaturados. Quais são? Óleo de coco, óleo de palma, óleo de abacate, azeite, banha de porco e manteiga. Então, eu posso cozinhar com qualquer um desses. E ele não vai provocar essa alteração na minha estrutura molecular. E aí eu vou ter o LDL normal, ela não vai estar oxidada, tá? Então, eu preciso, para que eu possa reduzir essa taxa, excluir os óleos vegetais, né, poliinsaturados, ricos em ômega 6, e substituir esses óleos por gorduras naturais e óleos naturais, saturados e monoinsaturados, tá bom? Então, essa é a orientação que eu tenho para vocês. Eu acho que é muita informação, né? Toda a medicina tradicional, ela vem
contra o que eu estou passando para vocês, mas hoje tem muitos estudos que comprovam tudo isso, tá? Que já mostram os benefícios da gordura na nossa alimentação, que mostra que não é ela que vai aumentar as taxas de gordura no sangue, de triglicerídeo, de colesterol, e sim o açúcar, e sim o carboidrato. Então, eu estou trazendo para vocês informações atualizadas de estudos científicos, com meta-análises, com estudos embasados, que eu estudei para trazer todo esse conteúdo para vocês, tá? Então, eu queria trazer um dado agora, que é a respeito da saúde do nosso coração, né? Então, já sabe, né? Nós temos um site, vou estar colocando para vocês aqui agora, deixa eu só achar, vai aparecer aí para vocês. É cardiômetro.com.br. Nesse site, ele tem para nós um dado. Vou mostrar para vocês o print que eu tirei, tá? Desse site. Então, é cardiômetro. Então, agora, nesse minuto, eu tirei isso daqui, era do meio-dia e pouco. Então, ele calcula quantas pessoas no Brasil estão morrendo por conta de doenças cardiovasculares. Então, atualizando aqui, agora está em 340.160 pessoas, tá? Então, meio-dia era 340.038, agora estamos em 160, tá bom? Então, esse é o site. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Então, esse dado vem da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela fala para nós que as doenças cardiovasculares, né? Tanto problemas do coração de circulação, né? Então, os problemas do coração e de circulação, eles são representados a principal causa de morte no Brasil. São mais de 1.100 mortes por dia. Cerca de 46 pessoas morrem por hora. Uma morte a cada 90 segundos no Brasil. As doenças cardiovasculares, elas causam o dobro de mortes daquelas que são devidas do tipo do câncer, de todos os tipos de câncer, todos eles juntos, tá? Então, as doenças cardiovasculares causam o dobro de mortes do que aquelas devidas a todos os tipos de câncer juntos, tá? 2,3 vezes mais do que todas as causas externas de acidentes, de violência, 3 vezes mais do que as doenças respiratórias, 6,5 vezes mais do que qualquer tipo de infecções, incluindo a AIDS, tá? E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela estima que ao final do ano, cerca de 400 mil brasileiros morrerão por doenças cardíacas ou de circulação, tá? E muitas dessas mortes, elas podem ser evitadas, né? Pode ser postergada com cuidado preventivo com a sua alimentação e com a sua rotina de vida, né? Então, precisa se cuidar, precisa de ter um alerta. Se suas taxas estão aumentadas de triglicerídeo, HDL baixo, né? Então, você precisa tomar um jeito, precisa mudar. Porque senão você pode deixar seu filho, né? Na minha cidade, tem pouco tempo, um rapaz não tinha 40 anos, faleceu, deixou 2 crianças. Morte súbita. Então, não é mais idosos, 80, 90 anos, que morrem com problemas cardíacos. Depende daquilo que você come e deixa de comer. Então, pense nas pessoas que estão ao lado. Se não for por você, pelos seus filhos, pelos seus pais. Mude, né? Tenta melhorar a qualidade da sua alimentação e da sua rotina para que você possa ter mais qualidade de vida. Então, eu trouxe essa informação para vocês para trazer um alerta mesmo, para mostrar que não é brincadeira, né? Quando um profissional de saúde solicita um exame e ele dá alterado, e às vezes dá alterado 1, 2, 3 vezes, eu deixo passar. É como o semáforo, ele está piscando, uma hora piscou para você amarela, atenção, e agora já está vermelho. E aí você precisa tomar alguma atitude, né? Então, eu espero que tenha deixado pelo menos um alerta para vocês, um incômodo, essa é a minha intenção, incomodar mesmo, para que vocês possam mudar. Eu estou aqui para estar ajudando, né? Eu estou aqui para estar fornecendo essas informações atualizadas para vocês e para estar ajudando a normalizar as taxas de colesterol e triglicerídeo. Deu uma coisa na língua. Então, se você gostou desse vídeo, né? Se fez sentido para você, compartilhe, marque um amigo. Tem muita gente precisando disso. E de repente, você compartilhando, né? Ou marcando uma pessoa que você sabe que está com esse problema, você pode fazer total diferença na vida dela. E eu estou presente em praticamente todas as redes sociais, né? No YouTube,
Então, Caliane Fonseca, se inscreva no meu canal, ative o sininho para na hora quando a gente estiver ao vivo ou tiver um conteúdo novo, você ser notificado. Siga minha página no Instagram, no Facebook, curta, comente, deixe um coraçãozinho, né, para que possa alcançar mais pessoas possam estar sendo beneficiadas com esse conteúdo. Eu sou grata por você estar aqui hoje, né, e por você ter assistido esse vídeo. Então, eu quero agradecer a presença de todos, tenhamos todos uma boa tarde e até mais. Fiquem com Deus.